Minha primeira pergunta é bem objetiva. Veja, a Vale do Rio Doce, que era a empresa mais importante de mineração do Brasil e da América Latina, foi privatizada numa operação criminosa durante o governo FHC. Uma privatização que foi ilegal e que a Vale do Rio Doce foi vendida para iniciativa privada por apenas 25% do seu valor total, né? O STF, infelizmente, sancionou essa privatização ilegal. Em seguida, a Vale do Rio Doce teve participação direta e o próprio ramo da mineração em várias tragédias no Brasil, né? A tragédia de Mariana, em 2015, e a maior de todas, a tragédia de Brumadinho. Os números registram, à época, que só em Brumadinho morreram 276 pessoas. Esse número é só as vítimas diretas, né? Não pega as pessoas que morreram depois por doença, por depressão, que ficaram com sequelas múltiplas. Em 2019, Vilela, como resultado direto da tragédia de Brumadinho, foi apresentado um projeto de lei que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Ou seja, o controlador da empresa não cumpriu as normas de segurança, a barragem rompeu e causou desastre ambiental e humano, ele vai ser criminalizado, aumenta as penas ambientais, multas ambientais para a empresa, é a pena para o controlador, né? Foi um caso raro no Congresso, em que 367 deputados votaram a favor disso. Só 67 deputados votaram contra. Aliás, desculpa, 62 deputados. Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram no imediato, prejuízos bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. A imensa maioria do Congresso votou a favor desse projeto, entendendo a importância frente àquela tragédia, mas só 62 deputados votaram contra. Kim Kataguiri foi um deles. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Olha, é sempre esse velho discurso de que a empresa estatal foi vendida a preço de banana, foi vendida a 25% do seu valor total. Ora, engraçado que nenhuma dessas pessoas que falam isso compraram as ações a preço de banana naquela época para ficar rico. Porque se você sabe que a empresa está sendo vendida por um valor muito abaixo daquele valor de mercado, é muito simples você ir lá e adquirir as ações e você participar daquela empresa e você ganhar e ter lucros com isso. Nunca ninguém faz isso porque sabe exatamente que não se calcula o valor total da empresa sem você considerar todos os passivos que ela responde, sem considerar todas as dívidas às quais ela responde. Veja, o deputado votou contra criminalizar rompimento de barragens por negligência, ou seja, não cuidar de todos os aspectos de segurança, né, que tem que haver para a barragem não romper, aumentava as multas ambientais para as empresas e a pena para os controladores das empresas. Está subindo agora para as minhas redes sociais matérias mostrando que o rompimento em Brumadinho, em Mariana, foi devido à negligência, à falta de investimento em prevenção, em segurança na atividade profissional. Se o deputado discorda do projeto, ele poderia, por exemplo, apresentar uma emenda. Ele poderia debater com sua bancada ou com seus pares para fazer mudanças no projeto e torná-lo melhor, mais eficiente. Todo deputado pode ir lá fazer uma proposta de emenda, recolhe as assinaturas e tal. 270 pessoas, mais de 270 pessoas foram mortas em Brumadinho e o deputado está com pena de empresário. Ele acabou de falar, ele está com pena de empresário. Deputado, fale para o pessoal, para a população de Minas Gerais. A vítima é o empresário, ou são as pessoas que perderam tudo nessas duas tragédias? Uma vez ganhando a Prefeitura de São Paulo, o seu projeto comunista revolucionário. Como você vai articular os seus projetos dentro da Câmara dos Vereadores? Qual que seria a primeira medida que você tomaria juridicamente? Qual que é o decreto? Qual que era o certame, a licitação que você abriria? Qual que seria a liberação do orçamento que você pediria para a Câmara dos Vereadores, implementando um projeto comunista revolucionário? E eu quero aproveitar e perguntar para você, dentro do âmbito de articulação política e projeto comunista revolucionário, você já chegou a afirmar que os liberais, né, deveriam, né, sofrer pena de trabalho forçado. Seus adversários políticos poderiam, você está negando, eu estou aqui com o print, posso mostrar.
que os seus adversários liberais seria uma boa ideia os liberais ficarem em campos de trabalho forçado e que também, numa revolução, né, mortes são naturais, são uma contingência comum, acontecem, né, e dentro do seu projeto revolucionário, mortes poderiam acontecer normalmente. Eu perguntaria para você, dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e para você, né, um instrumento da burguesia, etc., você me mataria para fazer a revolução? Seria uma coisa... Não se implementa um projeto comunista no âmbito municipal, né? Nenhuma eleição está em jogo se vai ser o modo de produção, o regime, se vai ser socialista ou comunista. Isso não está em jogo numa eleição, especialmente numa eleição municipal. O deputado deve saber muito bem que o município, no Brasil, a estrutura de municipalidade, ela concentra bem pouco de capacidade arrecadatória, decisória, que tem uma hiperconcentração de poder no âmbito da União, né? A União é responsável pelo maior número de impostos arrecadados e os marcos regulatórios dos próprios serviços municipais dependem muito de competências da União. Eu espero que o deputado saiba disso. Revolução, se na revolução mortes, né, são contingências comuns, aí como você coloca, se a minha morte também estaria ok. Se você me matar numa revolução, estaria tudo bem para você. Eu quero entender da sua mentalidade até onde vai, né, o uso da violência, o uso do massacre para você implementar a ideia que você acredita. Eu estou muito interessado em saber uma coisa. Você votou a favor do PL do veneno, né? Que é o projeto de lei número 6299 de 2022, que segundo dados da Fiocruz, uma das instituições públicas mais importantes e respeitadas do Brasil, o PL do veneno libera o uso de agrotóxicos comprovadamente que causa câncer, com substâncias cancerígenas, e não existe nenhum estudo que garanta um nível de consumo seguro dessas substâncias. Novamente, o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo inteiro. Vários agrotóxicos que estão proibidos na União Europeia, proibidos nos Estados Unidos, proibidos na China, são consumidos no Brasil. A bancada ruralista, né, a ideia deles de passar a boiada, apresentou esse projeto de lei, ampliou o uso de agrotóxicos. O Ministério do Meio Ambiente, Fiocruz, várias instituições renomadas falando, ó, isso aqui é irresponsável. Não há testes clínicos que comprovem que há nível seguro de consumo dessas substâncias. O deputado Kim Kataguiri foi e votou a favor. Quem está certo? É você ou é a Fiocruz? Porque a Fiocruz disse que o projeto que você votou a favor traz consumo de substâncias cancerígenas que não há testes clínicos provando nível de consumo seguro. E você votou a favor. A gente vai confiar em quem? Na Fiocruz ou você? Vamos lá, isso aí eu nem precisaria de 5 minutos, porque primeiro ele simplesmente utilizou um argumento de autoridade que é uma falácia, né? Ó, quem é que está certo? A Fiocruz ou o Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri, né? Primeiro porque o projeto de lei, o Kim Kataguiri e diversas instituições que respaldaram e que... Quando eu citei a Fiocruz, não é argumento de autoridade, né? Nem eu sou agrônomo, nem você é agrônomo. Então a gente tem que trazer pessoas que estudam, que têm acúmulo, que têm pesquisas científicas sobre o tema. Veja, eu citei que todos os ex-ministros do meio ambiente foram contra o PL do veneno. Todos os ministros estão errados? Eu citei que a Fiocruz afirmou que não há testes clínicos para o consumo seguro dessas substâncias cancerígenas. O deputado Kim falou, não, mas tem várias instituições que atestam o contrário. Ele não falou o nome de nenhuma. Ele não falou o nome de nenhuma. Então não é argumento de autoridade, é uma questão técnica. Qual foi a instituição que disse que o PL do veneno não representava risco à saúde do povo brasileiro? Porque eu acabei de citar, esse momento já está nas minhas redes sociais, que a Fiocruz afirmou que não existe nível de consumo seguro comprovado com testes clínicos para essas substâncias cancerígenas que causam câncer. Isso é bem objetivo e bem simples, e você não respondeu. Vamos fazer o seguinte, deputado, apresente um projeto de lei dizendo assim, no Brasil só se usa os agrotóxicos que são liberados na União Europeia. A bancada ruralista que você vota junto não vai aprovar. Sabe por que ela não vai aprovar? Porque aqui tem um nível de liberou geral, causando doenças no povo, destruição ambiental, contaminação de lençóis freáticos, que você traz um pseudo-debate técnico para fugir do mérito político, que é o agronegócio empurrando agrotóxicos por cima de tudo, contaminando o povo brasileiro. Mas vamos partir então para a próxima pergunta que eu quero fazer, que é sobre regime fiscal, PEC do teto de gastos. Jones, um tema que você conhece profundamente, eu não tenho a menor dúvida, e que você vai adorar debater política fiscal comigo. Vamos lá. Com a aprovação da PEC do teto de gastos, vamos para os dados objetivos, né? O que é a PEC do teto de gastos? A PEC do teto, ela colocava ali um limite, que é o gasto do ano anterior, somado, corrigido pela inflação, individualizado para cada poder, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário.
Quais foram os efeitos da PEC do teto? O efeito da PEC do teto foi que o juro saiu de 14,25% para 6,55%, a inflação saiu de 9,32% para 2,76%, o PIB saiu de menos 7%, a pior crise da história do Brasil, pior até do que a pandemia, sem que a gente tivesse uma pandemia, que foi no governo Dilma, para um crescimento de 3%. Então, acho que nem vou precisar utilizar todo o tempo da pergunta, só quero te questionar. Se você é contra o teto de gastos, né, qual que é a política fiscal que você defende? Você defende um liberou geral? Você defende... Primeiro, a crise provocada no governo Dilma II foi uma crise provocada por uma política de ajuste fiscal. A presidenta Dilma trouxe o banqueiro do Banco Bradesco, Joaquim Levy, para ser ministro da Fazenda, que aplicou uma política de ajuste fiscal que cortou quase 20% do investimento público em 2015, combinado com os efeitos da Lava Jato, derrubou a economia e aí sim causou a maior queda do PIB da história brasileira. Mas foi uma política de corte de gastos. Você tinha uma economia desacelerando, a taxa de emprego estava alta ainda, o endividamento da família estava relativamente baixo, um terço das famílias estavam endividadas, mas eram dívidas pagáveis, só que aí, quando vem o ajuste fiscal, a economia vai pro buraco, a taxa de desemprego dobra em 10 meses, a taxa de desemprego em 2015 dobrou em 10 meses por causa da política do ajuste fiscal, e aí acontece tudo que a gente sabe. Então, a grande desgraça do governo Dilma não foi gastar demais. Foi uma política de ajuste fiscal antipopular tocada por um banqueiro. Quando vem o teto de gastos do Temer, e aí a questão é o seguinte, Vilela, o que só tem no Brasil não é jabuticaba, tem alguma coisa errada. Veja, nenhum país do mundo coloca uma PEC que congela o investimento real em saúde, educação, em cultura, em lazer, infraestrutura e meio ambiente na Constituição, com status constitucional. Eu desafio o deputado Kim Kataguiri a me mostrar outro país que tem uma regra fiscal igual, ou no mínimo semelhante nos seus marcos principais, o teto de gastos do Temer. Agora, concretamente, para eu guardar tempo, sabe qual foi a consequência do teto de gastos? A consequência foi o seguinte: o setor da educação perdeu 30 bilhões de reais da aprovação do teto de gastos do Temer até 2022. Educação perdeu 30 bilhões de reais e saúde perdeu 40 bilhões de reais. Essa foi a consequência do teto de gastos do Temer, que, não tenha dúvida, matou gente durante a pandemia. Vamos lá, começando pelo final, não matou gente durante a pandemia, porque durante a pandemia não tinha teto de gastos, né? A gente aprovou o orçamento de guerra, então essas regras fiscais simplesmente não se aplicavam, né? Então, já começa por aí o desconhecimento. O outro desconhecimento que você tem em relação ao teto de gastos é dizer que ele limita o investimento real em qualquer área. Isso é mentira. Né? Ele impede o aumento do gasto acima da inflação individualizado por poder, né? Tanto que houve, com a vigência do teto de gastos, houve, né, aumento real em pastas durante o governo Bolsonaro. Um outro ponto que você colocou é em relação a crise causada pelo governo Dilma. Vamos lá, a gente teve 12 anos de governo do PT. Né? 4 anos ela com Tombini no Banco Central, com Manteiga com a nova matriz macroeconômica, né? E nada disso é responsável pela crise. O que é responsável pela crise é ela colocar durante, 6 meses o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Que o deputado, ou ele mentiu, se fez de cínico, ou ele não entendeu. O teto de gasto do Temer matou sim. Sabe por que matou? Porque entre a aprovação do teto de gasto do Temer e o começo da pandemia, o SUS perdeu 20 bilhões. Esse dinheiro fez falta quando veio a pandemia. Fez falta em número de leitos, fez falta em equipamento, fez falta em profissionais. Então sim, o teto de gasto do Temer matou, e quem apoiou isso é corresponsável por essas mortes. Sim, o Joaquim Levy não passou só 6 meses, ele passou 1 ano, e o maior gasto corrente da União é com juros da dívida pública, que ano passado correspondeu a mais 600 bilhões de reais, que é algo que o deputado nunca falou. O deputado finge que é brabo contra a elite do funcionalismo público, que na próxima pergunta eu vou desmontar isso, mas ele nunca está falando contra o dinheiro que vai para a banqueirada todo ano, que é o maior gasto corrente da União. Veja, o deputado Kim Kataguiri, ele é um mentiroso. Por quê? Ele faz um discurso de demagogia, dizendo que é contra a elite do funcionalismo público, dizendo que vai pra cima de juiz, de desembargador e por aí vai, porque ele tá preocupado com os trabalhadores e trabalhadoras da base, né? Os funcionários públicos municipais e estaduais. Durante a pandemia no Brasil, com um governo genocida, um governo negacionista, o Brasil teve um dos maiores números de mortes do mundo inteiro de trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Nesse contexto, teve um movimento muito forte para defender valorização salarial desses trabalhadores e trabalhadoras. Foi onde foi aprovado o piso da enfermagem, que depois o STF atacou, né, defendendo o interesse dos empresários, e foi onde foi proposto, Vilela, sabe o quê?
a PEC 22 para agentes comunitários de saúde e de combates à endemia, presta atenção, passassem a ganhar 2 salários mínimos. É uma categoria, uma das mais precarizadas do Brasil inteiro. Então, no contexto do pós-pandemia, a proposta foi o seguinte, ó, vamos apresentar aqui um projeto de lei para as agentes comunitárias e de combate à endemia passar a ganhar 2 salários mínimos, só isso. R$2.000 e tantos, 2 salários mínimos só. De novo, houve um consenso na Câmara dos Deputados naquele contexto, né, da imediata saída da pandemia. Foi aprovado e pouquíssimos deputados votaram contra. Um dos deputados que votou contra foi esse rapaz aqui, Kim Kataguiri. E aí, Kim, eu tenho uma dúvida muito grande. Você tem todo o discurso, a retórica, não, combater privilégio da elite do funcionalismo, e pipipi, popopó. Aí, quando vem uma categoria precarizada, a maioria mulheres, trabalhadoras, chefes de família, que ganham um salário terrível, e aí vem uma proposta para garantir um piso de 2 salários mínimos, que ainda está baixo, você vai e vota contra. Por que você votou contra as agentes comunitárias de saúde do Brasil inteiro? Sim. Primeiro, porque não se coloca piso salarial na Constituição. Até peço para você ver um paralelo aí de pisos salariais constitucionais em outros países. O Brasil possui uma Constituição tecnicamente prolixa e super rígida, né? E justamente por isso a gente tem tantos problemas institucionais e justamente por isso todo governo que passa a gente muda a nossa Constituição. Então, o primeiro ponto é, não se coloca piso salário em Constituição. Segundo ponto, é muito fácil, lá em Brasília, o governo federal e os deputados federais aprovarem salário, um salário baixo, ainda na minha avaliação, de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde, quando quem paga a conta são os municípios, que são saqueados pela União, que ficam com a menor parte dos recursos. Vamos lá. Então, primeiro, reparem a incoerência do deputado Kim Kataguiri. Eu perguntei a ele qual país do mundo tem um teto de gastos semelhante ao do Temer com status constitucional. Ele não respondeu. E aí, em seguida, ele diz assim, mas não pode aprovar o piso dos agentes comunitários porque é PEC. Ué, um argumento vale para um e não vale para outro. E veja, deputado, para aprovar o piso da enfermagem, se criou um fundo tem uma despesa e aí vai ter um fundo da União no valor de 7 bilhões, que inclusive de maneira criminosa o governo Lula colocou dentro do novo teto de gastos, que é coisa que você apoia, esse tipo de barbaridade. Dava muito bem para criar um piso para as agentes comunitárias também. Sabe qual é o valor que esses 2 salários mínimos só daria 2 bilhões? Vilera, cá entre nós, 2 bilhões para o orçamento da União é um troco. O deputado Kim Kataguiri, ele joga com as pessoas que não conhecem o trabalho legislativo. Então, por exemplo, ele discorda do projeto porque vai onerar os municípios que têm pequena receita. Perfeito. O Brasil tem mais de 1.000 municípios com 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, que têm realmente dificuldade de gerar receita para cumprir suas obrigações. Então, propõe a criação de um fundo federal para garantir o pagamento do piso das agentes comunitárias de saúde e de combate à endemia, que ia custar só 2 bilhões. Toda semana no Congresso se faz graça com o orçamento público a privilegiar setores empresariais. Acabaram de aprovar uma desoneração para 17 setores empresariais, dando 18 bilhões. Sabe? O orçamento secreto do Arthur Lira, que depois mudou de nome, mas continua lá do mesmo jeito, tá manejando bilhões. Sabe, sem nenhum planejamento, sem porra nenhuma. Aí o deputado ele poderia, por exemplo, levantar um debate. Ele poderia propor uma emenda ao projeto. Ele poderia mobilizar a base daqueles tabacudos do MBL para fazer um debate público em defesa das agentes comunitárias de saúde, para criar uma compensação, para, por exemplo, aumentar a tributação sobre setores que são isentos de tributo no Brasil, que é o caso de bilionários, de grandes empresas. Por exemplo, não se paga lucros e dividendos. Porque o deputado, por exemplo, não propôs revogar a contra-reforma tributária de FHC, que isentou grandes empresários de pagar lucros e dividendos para financiar, por exemplo, o piso das agentes comunitárias de saúde. Aí aqui faz discurso dizendo, eu defendo o funcionalismo público da base, eu sou contra a elite. Mas quando tem um projeto de lei importantíssimo, ele não se mexe, ele não faz nada, ele vota contra, ele fica calado e só tá falando disso agora porque foi perguntado, porque eu pesquisei nas redes sociais dele, ele nunca falou do tema. Mas assim, percebe a demagogia? Percebe a mentira? As agentes comunitárias de saúde comeram pão que o diabo amassou durante a pandemia, recebem um salário mínimo, com toda a dificuldade do mundo, vem a proposta para 2 salários mínimos, o deputado faz demagogia, o deputado vota contra e não propõe alternativa. Kim, tu trabalha? Eu desafio. Algum agente comunitário de saúde que está assistindo a gente já foi procurada pelo deputado? Já conversou com ele? Já foi recebida para falar sobre suas condições de trabalho? É óbvio que não, porque só conversa com os empresários, só responde a interesse do empresário. Sabe? E aqui, não, mas populismo não. Deputado, por que você não fez nada em defesa das agentes comunitárias de saúde? Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta agora para o Jones sobre a segurança pública, especialmente a segurança pública aqui na cidade de São Paulo, né? A gente sabe, a gente já sofreu, vou puxar os números aqui, dos crimes que a gente já teve
cerca aí de 300 mil, né, furtos e roubos, vamos corrigir, 380 mil furtos e roubos, 630 mil total de ocorrências registradas só aqui na cidade de São Paulo, né? Como resultado, você disse que eu não trabalho, né? Mas como resultado do meu trabalho, né, há dois projetos muito importantes. Um projeto que foi relatado recentemente pelo nosso secretário de Segurança Pública, o Derrite, que é o fim da saidinha dos presídios, né? Que o sujeito cometia crime, saía, às vezes voltava, mas quando voltava era até pior porque trazia informação, droga e arma para o chefe de facção que está dentro do presídio, né? Outro projeto que nós aprovamos importante também, aumento de pena para furto, roubo e receptação. Em relação à própria situação da segurança na cidade, né? Tenho como proposições, já falo isso há muito tempo, já está sendo até copiado agora pelos candidatos da Prefeitura da cidade de São Paulo, você utilizar câmeras como no CSI de São José dos Campos, com reconhecimento facial e inteligência artificial, para você prender imediatamente quem tiver com um mandado de prisão expedido, para você pegar pessoas que estão sendo procuradas pela Interpol, então você conecta com o Córtex do Ministério da Justiça, você conecta com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sujeito que acabou de ser assaltado, você dá as características da pessoa, a inteligência artificial já identifica naquela região todas as pessoas com aquela característica, e com isso você conseguiu reduzir o número de crimes na cidade de São José em 70%, fora um programa também de iluminação pública 100% em LED, baseado no que foi feito em Nova York e também em Bogotá. Em Nova York a diminuição foi de 30% e em Bogotá a redução foi de 50%. Então eu quero saber do Jones quais são as suas proposições para a segurança pública na cidade de São Paulo, que a gente vive uma epidemia de crime. Isso. Veja, deputado, você faz muito populismo penal, né? Aumento de pena para isso, aumento de pena para aquilo e por aí vai. Como eu já mostrei, quando foi na hora de aumentar responsabilidade penal para ricos, como no caso de rompimento de barragens por omissão, você votou contra. E aí você já vai pegando o perfil, né? Aí vou aumentar a pena para crimes de roubos e furtos. A questão é, você que tá ouvindo a gente, que sai de casa, que tem seu celular roubado, você tem todo o direito de ficar puto, de ficar indignado, de achar que isso é inaceitável, porque ninguém gosta disso. Ninguém acha normal você trabalhar, você ter o seu corre para conseguir comprar seu celular e seu celular ser assaltado. Mas vamos lá, aumentar a pena reduz o crime? Porque, para além da raiva, vamos para a racionalidade. Você quer que reduza o número de furtos. Em São Paulo, 1 a cada 3 paulistanos já teve o celular roubado, e esse número é mais ou menos o mesmo em várias capitais do Brasil. O que é que reduz o crime de celular? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O Piauí, ele adotou uma política bem básica. Todo celular tem um e-mail, que é chamado de chassi do celular, e aí cada vez que o celular é roubado, né, você informa o e-mail do celular roubado para a polícia. A polícia faz uma espécie de blitz, e aí para o cidadão, e aí você digita lá, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, aí aparece o e-mail na tela do celular, a polícia escaneia, descobre na hora se o celular é roubado ou não, e com os dados fornecidos pelas operadoras de todos os e-mails de celulares roubados, a polícia começou a fazer envio em massa para as pessoas que estão com celulares roubados. Às vezes a pessoa até não sabe. Aí diz assim, ó, se você está com o celular roubado de boa fé e tal, não sei o que, venha devolver o celular. Medida bem simples. Vale dizer, Vilela, que no Piauí foi preciso decisão judicial, porque as empresas não queriam entregar o e-mail dos celulares roubados. Já a gente vai explicar por quê. Resultado prático disso. Nos primeiros meses da operação, a polícia conseguiu recuperar mais de 6 mil celulares e devolver para as pessoas. O número de roubos e furtos de celular caiu de maneira descomunal e a melhor coisa, o número de latrocínios ano passado caiu 20%, o latrocínio é roubo seguido de morte, e esse ano já caiu 50%. Então veja, não mudou a lei, não mudou o número de penas, foi uma medida inteligente que quebrou a cadeia do crime de roubo de celular no Piauí, sabe? E reduziu o número de latrocínios, ou seja, salvou vidas. E aí poderia isso ser estendido para o Brasil inteiro, mas as operadoras, elas não querem entregar o e-mail. Foi preciso, repito, decisão judicial. E aí sabe por quê, Vilela? O roubo de celulares no Brasil cresceu 15% ano passado. Vamos lá. Cada vez que o celular é roubado e que você não tem perspectiva de recuperar, isso é o quê? Mercado consumidor para um celular novo. É muito simples. Todas as operadoras de telefone, em contato direto com a Anatel, a agência reguladora, criaram um protocolo cada vez que um celular for roubado. Você comunica a operadora comunica diretamente à Anatel, que distribui esses dados pela polícia do Brasil inteiro, e você faz um esquema de operação como essa no Piauí. Em Teresina, para ser mais preciso, mais de 60 lojas de receptação de celular roubados foram fechadas, né? Uma loja só tinha 1,4 milhões em mercadoria roubada, e a polícia vai lá junto com a Receita Federal. Esse modelo, por exemplo, é muito mais eficiente
para reduzir o roubo de celular e a criminalidade de Forte Rubo do que fazer populismozinho penal, aumentei a pena, e aí o bandido sabe. O bandido tá lendo o Código Penal, ele sabe, eita, porra, agora aumentou 4 anos a pena. Eu ia roubar, mas agora que aumentou a pena, eu não vou roubar mais não, porque ele tá lendo o Código Penal. Isso é demagogiazinha de que não tem proposta. O Kim defende cortar permanentemente investimentos sociais. Ele falou que o Bolsa Família não é gasto obrigatório, tá confundindo o quê? Com gasto em folha? Claro que o Bolsa Família é gasto obrigatório. Só pode deixar de pagar o Bolsa Família se aprovar um projeto de lei acabando com o programa. Enquanto isso é obrigatório, não, todo mês tem que pagar o Bolsa Família. Você entendeu o sentido que eu quis falar? Você quer confundir gasto obrigatório com o quê? Com gasto em folha? Com gasto de aposentadoria? Enfim, veja, o Kim defende corte permanente, o Kim defende austeridade, o Kim defende teto de gastos. Então, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, precisa ser fortalecido. Desde o governo Temer para cá, há uma desidratação de orçamento. Há um número reprimido de necessidade de concurso para, por exemplo, assistentes sociais, que não está sendo cumprido. Então é muito bom dizer que defende acolhimento, dizer que defende acompanhamento, dizer que defende busca ativa. Como é que se faz busca ativa, acompanhamento, garantia de direitos sem aparelhos públicos e sem funcionarismo público? Vai fazer o quê? Vai entregar tudo na mão de OS? Já a gente vai falar dos roubos e corrupções do Ricardo Nunes, né? Vai entregar na mão de OS? Vai contratar o quê? ONG privada do MBL para desviar dinheiro? Qual vai ser a estratégia? Então, quem defende corte permanente de investimento público, quem defende teto de gastos, quem defende austeridade, vai soltar um bocado de proposta, mas vocês reparem que ele nunca diz de onde vai vir o dinheiro, de onde vai vir investimento, de onde vai vir um orçamento, sabe? Então, é um discurso até bom, mas como a gente fala na periferia, chaveco, conversa, blá blá blá, que não se sustenta na prática, porque quem defende austeridade, e aí, Kim, vê só, tu e o Haddad defendem a mesma coisa. Vocês defendem austeridade. Vocês defendem corte de investimento público, corte na máquina pública, redução do gasto em saúde, educação, e cultura, lazer, infraestrutura e meio ambiente. Então você e o Haddad estão desse lado e eu estou do lado de cá defendendo objetivamente fortalecer o funcionalismo público para dar resposta às necessidades da classe trabalhadora. Próxima pergunta é para o Jones, Léo. Suzana de Oliveira Nunes pergunta aqui, ó. Qual a opinião do Jones sobre as greves do funcionalismo público federal em 2024 e a reação do governo Lula frente a elas? Perfeito. Aí ele já tá rindo, que eu vou falar mal do governo Lula, ele tá feliz. Vamos lá, gente. Vai lá, Jones. 2023 foi aprovado o novo teto de gastos, né? O novo arcabouço fiscal, ele tem fundamentalmente o mesmo modelo do teto de gastos do Temer. O que é que significa? O gasto financeiro do Estado fica livre. Então não existe nenhuma restrição ao gasto financeiro do Estado, que ano passado foi, repito, mais de 600 bilhões, e o gasto primário do Estado fica reprimido. Reprimido ao quê? Ele tem um piso, tem que crescer no mínimo 0,6% e um teto de 2,5%, além de que ele ainda tem mais outra restrição, que pode gastar até 70% no máximo do arrecadado, do aumento de arrecadação do ano anterior, e se não cumprir as metas fiscais, ele tem punição, proibição de concurso público e por aí vai. Isso gera uma consequência, por quê? Cada vez que você dá um aumento, por exemplo, para um funcionário público, isso vira um gasto permanente. Você deu aumento, está no ano que vem, está no outro ano, isso é incorporado também em Previdência. Então o governo Lula, a partir do momento que aprovou o novo teto de gastos, que o Kim votou contra, eu sei que você votou contra, viu, Kim? Já estou adiantando. Mas ele votou contra pelos motivos errados. Que o Kim votou contra, o governo contratou, no dizer do Paulo Guedes, uma granada no bolso do servidor público. Porque agora, na prática, o governo tem algumas escolhas, né? Escolha número 1. Ou ele corta violentamente de outras áreas e não vai cortar, por exemplo, da elite militar. Ele não vai fazer isso, da elite do judiciário, etc. Os benefícios, por exemplo, o Kim é tão a favor do livre mercado, o Kim, por que tu não propõe acabar com o Plano Safra, que destina 400 bilhões de dinheiro público para o agronegócio? O privilégio maior é esse. No Safra, 400 bi. 400 bi para o agronegócio. Plano Safra, 400 bi. Plano Safra, ano passado, foi o recorde do Plano Safra. Enfim, então, veja, a partir disso, o governo contratou uma briga com o funcionalismo público e está na prática fazendo uma contra-reforma administrativa já, a partir de portarias e normativas internas do Ministério da Gestão das Terras do EC. A gente teve greve nas universidades federais, em que inclusive os técnicos administrativos da educação federal são da carreira federal, uma das carreiras mais baixas, com menor salário. Kim Kataguiri não fez nada, ele diz que defende os salários públicos menores, não fez absolutamente nada para ajudar os técnicos. A gente teve greve no IBAMA e no ICMBio, que a postura do governo foi autoritária, foi horrível, e agora a gente está vendo a necessidade, né, do Serviço Público da Proteção Federal, frente aos mais de 150 mil focos de incêndio. A gente está tendo greve no INSS, que é um verdadeiro absurdo. O governo não quer reconhecer como carreira típica de Estado. O governo não quer garantir coisas básicas, como, por exemplo, está trabalhando home office, vai ter uma ajuda de custo para a energia, a internet e a máquina, né?
porra, tu vai pagar do teu bolso? Imagina, tu trabalha numa empresa, a empresa não, vai trabalhar home office. Mas a energia é do teu bolso, a internet é do teu bolso e o computador é do teu bolso. Sabe? E o governo está sendo repressivo, inclusive chegou a cortar o ponto dos grevistas. Então, de maneira bem clara e objetiva, para você que eventualmente não me conhece, não sou petista. Quem concorda com o programa econômico do PT é o Kim, que defende teto de gastos, que defende austeridade, que defende PPP, parceria público-privada, né, em saúde, em educação, em presídio, em meio ambiente e tal. Nós somos nós do PCBR, somos oposição à esquerda ao governo Lula. Por quê? Porque esse governo não está lutando para reverter nenhuma das contrarreformas do Temer e do Bolsonaro, como, por exemplo, a contrarreforma trabalhista, que aumentou a precarização do trabalho e a privatização das refinarias, por exemplo, a refinaria Landolfo Alves da Bahia, que aumentou o valor do combustível e do gás natural na Bahia, ou a Isaac Sabá no Amazonas. Hoje o Amazonas tem um dos combustíveis mais caros do Brasil inteiro. Então o governo Lula mantém todas as privatizações e está avançando na agenda do Temer, a ponto para o futuro. O governo Lula 3 é a continuidade da agenda do Temer, da ponto para o futuro, da PPP, da austeridade e da precarização dos serviços públicos. Então, para nós, é fundamental que todo o funcionalismo público federal e toda a classe trabalhadora se coloque frontalmente contra o novo teto de gastos, lutando pela sua revogação, para a gente ter um novo marco de política fiscal no Brasil que permita dar atendimento concreto às necessidades da classe trabalhadora, porque parece que às vezes a gente só percebe a necessidade na emergência. Então, quando tem mais de 150 mil focos de incêndio, a gente se pergunta, eita porra, cadê o IBAMA, cadê o ICMBio? Mas, pois é, gente, tem déficit de funcionários, tem déficit de equipamentos, tem déficit de estrutura. Ah, não, a Anvisa demora para fazer um licenciamento. A Anvisa pediu em agosto um concurso para 90 novos funcionários, o governo respondeu até agora. Percebe? Sem falar em universidades federais, sem falar no INSS e por aí vai. Então somos contra o novo teto de gastos. Dá. É muito fácil você vir aqui e depois falar, não, é só baixar a taxa de juros, é só dar calote, é só fazer revisão da dívida pública, que a gente vai solucionar os problemas. A gente vai fundar, vai quebrar o país. Isso já aconteceu com a Argentina, isso já aconteceu com a Grécia, isso já aconteceu com Venezuela, tentativas heterodoxas de você dar calote na dívida e dar soluções para o Banco Central, né? As esquerdas brasileiras não fazem um enfrentamento para as elites privadas que financiam as suas campanhas, que lucram com seus governos, né? Vamos lá, vamos lembrar, né? Fala tanto de banco, iniciativa privada. Nunca houve governo que deu tanto privilégio tributário para grande empresa do que o governo Dilma. O governo Dilma foi o maior promotor. Aliás, a desoneração da folha para os setores começou no governo Dilma, né? E não há governo que mais concedeu, né, esse tipo de privilégio tributário do que os governos petistas. Não houve governo que os bancos lucraram tantos também do que quantos governos petistas. E basta ver as doações, o pessoal do Itaú, né, Cacetuba, Rubens Ometo, todas essas doações milionárias que se fazem para governos e para partidos de esquerdas. Hoje o hegemônico, o dominante é o PT. São sócios do poder, né? Então não há que se dizer que, nossa, nós estamos com esse sistema há 100 anos e esse sistema não funcionou. Pelo amor de Deus. Dizer que a gente está há 100 anos governado pela direita é uma piada, assim, é de um conhecimento político absolutamente superficial, raso, que não corresponde à realidade. Na verdade, desde a redemocratização, nós tivemos mais governos de esquerda do que governos de direita e as políticas implementadas sócias, né, de uma elite privada corrupta, de uma elite pública corrupta que mantém os seus privilégios às custas dos mais pobres. Então, assim, dizer que a própria premissa da pergunta, o próprio pressuposto da pergunta é absurdo de você dizer que a direita e o capitalismo governou o Brasil durante 100 anos. Vamos ver. Não, veja, não tem como concordar com essa piada. Assim, primeiro, assim, deputado, você passou uma vergonha aqui, né? Você comparou a dívida pública brasileira com a da Argentina e a da Grécia. A dívida pública argentina, o grande problema é que é uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Tem um perfil totalmente diferente da dívida pública brasileira. A Grécia não tem moeda, é a zona do euro, é um país sem soberania monetária. Então é uma dívida também externa, porque a Grécia não tem um ente monetário soberano. Isso, assim, é o básico do básico. O Brasil tem um ente monetário soberano, ele emite a sua própria moeda e hoje, nesse momento, a dívida externa é baixíssima. A dívida brasileira é basicamente um perfil de dívida interna em moeda própria que o Brasil emite. Então, assim, festival de ignorância econômica. Dito isso, o deputado fez assim, não, como assim a gente tem 100 anos de capitalismo de direita? Primeiro, capitalismo é modo de produção. A propriedade privada é ou não é o elemento dominante e a economia de mercado e a economia brasileira? É, pronto. Então é capitalismo. Mas não tem a maioria do governo de esquerda, de direita. Não tem não, deputado. Aí 15 anos de Getúlio Vargas é o quê? República Velha era o quê? De esquerda? Washington Luiz era o quê? Comunista? Aí depois vem o governo Eurico Gaspar Dutra e aí pouco tempo depois vem o golpe empresarial militar, 21 anos de ditadura era o quê? De esquerda? Comunista? Comunista? Aí vem o governo Sarney, o governo Collor, FHC era o quê? De esquerda? Privatizando tudo, entregando tudo para o mercado privado, para as multinacionais, destruindo emprego,
destruindo o serviço público, aí interregno ali do governo Lula-Dilma, que é um governo social-liberal, governo Temer, governo Bolsonaro. Peraí, pô. Respeita a pergunta do rapaz, respeita a história brasileira. Sim, a maioria da história... A gente só teve governo de esquerda no Brasil basicamente uma vez. Foi o governo João Goulart. Foi o único governo da esquerda, mesmo, enquanto presidente, que a gente teve na história brasileira. O resto dos governos Lula e Dilma, governos social-liberais, centro-direita, né? E o resto do governo de direita. Uns de direita neoliberal, como FHC, outros de extrema-direita, outros de extrema-direita meio fascistoide, meio maluca, mas que mantinha ainda uma respeitabilidade, como o governo Temer. E o deputado achou uma pergunta engraçada. A gente vive ou não uma economia de mercado? A gente vive ou não uma economia baseada na propriedade privada? Aí o deputado vai e cita o Vietnã. Bora fazer igual o Vietnã, deputado? Começa a nacionalizar todas as terras? Assim... Aí ele cita Singapura, que tem 5 milhões de habitantes, pega 2 zonas de São Paulo do tamanho de Singapura. Tá de brincadeira, deputado. Aí cita a OCDE. Vamos trazer o padrão, por exemplo, de presença estatal, de regulação do trabalho, de proteção trabalhista, de modelo tributário da OCDE para o Brasil? Eu vou achar ótimo. Seu partido vai votar contra. Seus amigos vão votar contra. Sabe? Porque você fala que enfrenta. Eu enfrento a elite empresarial. Não enfrenta porque você nunca abriu a boca contra as privatizações mal cheirosas para entregar patrimônio público de graça para iniciativa privada. E vai começar o próximo bloco, eu vou citar vários exemplos. Você faz demagogia, faz graça ao governo Dilma, que eu sou contra também, desoneração da folha. Mas eu quero ver você falar alguma coisa sobre as privatizações, que a gente vai entrar no assunto no próximo bloco. Bem, né? No Brasil, por exemplo, o movimento comunista foi protagonista na criação do SUS, teve um papel fundamental, foi protagonista na criação da Petrobras, na campanha O Petróleo é Nosso, foi protagonista na luta pela democratização da terra a partir da reforma agrária, foi protagonista na criação da escola pública. Sabia que não existia escola pública no Brasil, era basicamente escola católica? Teve uma luta gigantesca em defesa de uma escola pública, de perspectiva nacional laica. A gente teve um protagonismo também muito importante nisso. Então, eu acho que a gente tem uma bagagem, tem um recall muito importante. Eu, inclusive, lancei recentemente um livro novo, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX. Livro que está subindo agora para as minhas redes, publicado pela Baioneta e pela Ruptura, em que eu busco fazer esse balanço, né? Eu refuto falácias que o Kim vai falar. É totalitarismo, e aí matou mais que o nazismo, e não sei o quê, por aí vai. Eu peço a você, olhando diretamente a você, a cara do Kim tá atrapalhando, baixa aí, Kim. Olhando diretamente para você. Se você já ouviu essas histórias, o comunismo matou 100 milhões, o comunismo é autoritário, o comunismo não sei o quê. Abra um pouquinho a mente, se permita a dúvida, pegue meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução do Século XX, e dê uma lida que você vai ver que isso está totalmente refutado, que a gente faz um debate crítico com ampla bibliografia, documentação, mostrando que isso está equivocado. O que acontece, Vilela, é que há uma demonização do movimento comunista por parte do empresariado nacional e estrangeiro, que evidentemente não quer a classe trabalhadora próximo de uma proposta radical. Porque a radicalidade que a gente defende, inclusive, depois foi incorporada. Por exemplo, no Brasil, jornada de trabalho, quem começou a defender regulamentação de jornada de trabalho para 8 horas semanais, para 8 horas diárias, desculpa, quem começou a defender foram os comunistas, né? Quando foi criado o Partido Comunista no Brasil em 22, era uma das principais bandeiras, até então não existia. Então, nas fábricas aqui em São Paulo, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. A gente que surgiu com essa radicalidade, explicando que é exploração, explicando que é mais-valia e dizendo assim, ó, tem que regulamentar para 8 horas diárias. Veja, isso todo mundo a gente está acostumado, mas foi uma conquista do movimento comunista. Férias, conquista do movimento comunista. Licença maternidade, conquista do movimento comunista. A maioria das bandeiras que hoje a gente coloca como civilizatória foram bandeiras que a gente defendia. Voto para analfabeto no Brasil. Até 88, analfabeto não votava. Os comunistas, por exemplo, pautavam o direito de voto universal e a universalização da educação. O golpe empresarial militar impediu isso, como as campanhas de alfabetização de Paulo Freire e o movimento de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para universalizar uma escola e uma educação superior de qualidade no Brasil. Então, acho que a história do movimento comunista é uma história bonita. É uma história que a gente foi derrotado no confronto central no século XX, mas o saldo para a humanidade é positivo. Porque é muito difícil você imaginar algum direito trabalhista, algum direito econômico, algum direito social, algum direito político. Vou te dar uma ideia. Nos Estados Unidos, até os anos 60, tinha um regime de segregação racial, né? O regime Jim Crow, que impedia, por exemplo, negros e negras de terem direitos civis. Quando a Suprema Corte foi julgar nos anos 50 se a segregação era constitucional ou não, sabe o que foi que o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma cartinha para a Suprema Corte? É preciso derrubar a segregação racial porque os comunistas estão avançando muito na comunidade negra e estão usando isso para ampliar sua influência. O movimento comunista teve um papel fundamental
para combater, por exemplo, a segregação racial nos Estados Unidos, que existia um crescimento real do movimento comunista. Sabe? Então, eu acho que é isso. Inclusive, dizer que hoje, nós, comunistas do PCBR, nós defendemos a redução da jornada de trabalho, né, para 30 horas semanais e o fim da escala 6x1, porque desde 1988 que não há redução da jornada de trabalho no Brasil. E em São Paulo, quando teve a Revolução de 30, foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas em 1931. Faz quase 100 anos que a jornada de trabalho é a mesma e precisa ser reduzida. Deputado, você é igual Marcos Feliciano, que quer que o trabalhador trabalhe até a exaustão e morra a trabalhar, ou defende a redução da jornada de trabalho? Primeiro que essa regulamentação na prática não teria efeito, porque hoje a gente tem 40 milhões de informais, né? Então, essas leis trabalhistas não vão se aplicar para ninguém que hoje está informalizado, e justamente por causa do alto custo que você tem hoje de contratação, o empresário paga muito, muito, e o empregado recebe pouco, justamente por causa dos encargos trabalhistas e da quantidade de dinheiro que fica com o governo do pagamento da folha de pagamento. Mas eu quero colocar um negócio aqui, que o Jones disse, e que ele não me respondeu na minha primeira pergunta, e ele reforçou aqui agora. Não, porque os liberais, o Kim quer colocar que comunismo é autoritarismo, é totalitarismo, né, e querem impor coisas em cima de vocês. Eu quero só reforçar duas coisas que eu já coloquei para ele e que ele não teve a coragem de responder. Primeiro, a fala dele em relação de que, olha, matar pessoas numa revolução é uma contingência que acontece, né? Essa abordagem personalista em relação ao Stalin é ceder ao liberalismo. Então, mais uma vez eu pergunto, então para você estaria tudo bem fazer uma revolução, você me matar, né? Isso seria ok, seria uma contingência aceitável, um resultado da revolução para a gente implementar um novo regime. E um outro ponto, eu defendo, palavras do Jones Manuel, eu defendo responsabilizar criminalmente os neoliberais e liberais desse país por todas as misérias que estão fazendo no país nos últimos 30 anos. Quebrar pedra na Paraíba seria uma boa. Você defende, então, campo de concentração? Você defende que eu vá para um campo de concentração porque eu sou um liberal, porque eu divirjo da sua ideia? Aqui tem Vamos lá. São 3 minutos, né? Isso. Vamos lá. Deputado, eu vou responder na réplica essa sua provocaçãozinha, mas vamos debater o que interessa, né? No Brasil, é muito comum os liberais falarem que o problema do preço das coisas é imposto. E aí, de fato, o Brasil tem uma estrutura tributária injusta, em que a classe trabalhadora e a classe média é basicamente quem paga os impostos no consumo, e a burguesia, os ricos, os bilionários não pagam nada. Só que esse negócio de dizer que reduz imposto e resolve o problema é uma falácia. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da saúde. Em 2023, o déficit comercial da saúde foi de 20 bilhões de dólares. Desse valor, só em fármacos foram 9,8 bilhões de dólares. O que é que significa isso? A gente comprando de fora porque não está produzindo internamente. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que é que faz o remédio funcionar, que consome, hoje em dia só produz 5%. E aí, você percebe que, por exemplo, alguns medicamentos, o Lenacapavir, que é um medicamento muito importante no tratamento do HIV/AIDS, ele custa, com lucro de 30%, 40 dólares. Só que a empresa quer vender daqui para o Brasil, para o SUS, por 42 mil dólares. Ele custa 40 dólares, com a taxa de lucro de 30%, que é acima da média mundial da taxa de lucro do capitalismo. Aí você pega outro medicamento muito importante para o tratamento do HIV/AIDS, que é o Dolutegravir, que o valor dele, a OMS compra por 0,21 centavos e quer vender para o Brasil por R$ 4,40. Ou o Sofosbuvir, que é um medicamento para hepatite C. O Brasil tem 300 mil pessoas com hepatite C, e que depois que teve um processo judicial para o Brasil solicitar a produção de genéricos, o remédio aumentou 1.400%. Né? Então a gente deixa de gerar emprego dentro do Brasil, a gente encarece o preço dos medicamentos. Pra vocês terem uma ideia, 40% do mercado de fármacos é demanda do SUS, compra do SUS, 95% é compra do SUS do mercado de vacinas e 50% do mercado de equipamentos. Então o SUS é o grande consumidor de remédios, de equipamentos, de meios de diagnósticos e de vacinas. A gente poderia fazer um processo de substituição de importação, garantir a produção interna disso e realmente baratear o preço dos medicamentos, porque na mão de monopólios estrangeiros não tem como baratear. O professor Carlos Gadelha, que é o grande especialista em economia política da saúde, ele fala que hoje o setor da saúde gera 9 milhões de empregos, poderia gerar 25 milhões de empregos com a política de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Isso é fundamental, né? Deputado Kim Kataguiri, qual é a sua proposta para o Brasil superar a dependência científico-técnica no setor de fármacos e, por exemplo, a gente aumentar a produção de IFAs
no Brasil. Então, como que a gente faz uma política de investimento público pesada, como os países desenvolvidos fazem, sem que a gente tenha uma revisão periódica de gastos, sem que a gente corte os gastos para sobrar dinheiro para investimento, né? Investimento é aquilo que dá, para quem nos assiste entender, investimento é aquilo que dá o retorno no longo prazo, né? Você investir num parque industrial, você investir num complexo tecnológico, você investir em ciência e tecnologia, naquilo que dá retorno. Gasto é aquilo que você gasta e não volta mais, né? Tá lá a folha de pagamento, tá lá a previdência, tá lá gastos da folha com saúde, com educação e por aí vai. E há gastos que são possíveis de cortar, como eu coloquei para você, né? A gente tem mais de 400 bilhões de reais de privilégios tributários, que se a gente não cortar, não vai sobrar dinheiro para fazer investimento em saúde pública no Brasil. E digo mais, é um governo de direita que demais diminuiu o déficit da tabela SUS no Brasil inteiro com a tabela paulista aqui no estado de São Paulo com o governador Tarcísio. O que o governo federal, com 16 anos de governo de esquerda, não fez, que é a piada que se paga hoje, né, da tabela do SUS, você vai no hospital público, a consulta, o SUS paga R$17, aquela consulta custa R$200. Você tem um déficit gigantesco. Muito desse déficit é suprido, sabe pelo quê? Pelo atendimento privado de instituições que atendem SUS, né? Ou seja, instituições como o Hospital de Base São José do Rio Preto, que são instituições privadas, mas que têm atendimento majoritário SUS, eles atendem no convênio e sabe o que os capitalistas da iniciativa privada malvadões fazem com esse lucro? Utilizam esse lucro para suprir o déficit que eles têm do SUS que o governo não paga. Então, para além da gente ter dos modelos de hospitais que mais funcionam no nosso país, aqueles que têm um atendimento privado e que utilizam o lucro do atendimento privado para elevar o padrão do atendimento SUS e para financiar o déficit da tabela SUS, a gente tem também a tabela paulista, que foi aquela que mais supriu o déficit na saúde que a gente tem no nosso país. E um outro ponto fundamental, se investe muito pouco e se fala muito pouco em prevenção no Brasil, né? A gente é um dos países que tem menos investimento em prevenção, e aí entra o trabalho de você ter o acompanhamento de doenças que nunca precisariam chegar no hospital, como o caso na cidade de São Paulo, das mais comuns, você ter diabetes, você ter colesterol, você ter problemas cardiovasculares, você ter bronquite, coisas que nunca precisariam chegar no atendimento de média e alta complexidade, que poderiam ficar na primeira atenção básica, só que como a gente não tem um acompanhamento de saúde de família, para fazer a orientação dessas famílias e tá lá toda semana o sujeito, dona Maria, parou de colocar tanto sal na batata, e aí, tá comendo tanto açúcar, né? Hábitos que sequer precisariam chegar num médico, num enfermeiro, para antes de chegar numa situação gravíssima, poderiam ser feitos, poderiam ser investidos, e é uma coisa que não acontece no Brasil. Eu, pessoalmente, né, do meu mandato, das minhas emendas parlamentares, já mandei dezenas de milhões de reais para investimento em ciência e tecnologia na área da saúde. Um dos maiores exemplos disso, 5 milhões de reais para a Universidade Federal de Minas Gerais, que desenvolve um excelente trabalho na vacina contra o crack e contra a cocaína. E que o professor coordenador da pesquisa me colocou que com 15 milhões, cerca de 15 milhões de reais, a gente conseguiria construir um parque aqui no Brasil para não precisar mandar as vacinas para fora para depois voltar para cá, para a gente produzir, para a gente ter as vacinas aqui. Então, de fato, não há plano estruturado de investimento em nenhuma área enquanto a gente não cortar gasto, porque a gente gasta muito e gasta mal, eu repito. E mais uma vez, há diversos lugares, falei dos privilégios tributários que a gente tem para iniciativa privada, dá para a gente colocar também da elite do funcionalismo público só de juiz e de promotor em super salários de mais de 44 mil reais por mês, a gente chega a receber 100 mil reais, 200 mil reais. Hoje a gente tem, o último levantamento já desatualizado, mais de 8 mil juízes que recebem mais de 100 mil reais por mês do dinheiro do mais pobre e do dinheiro do trabalhador. A justiça trabalhista, que é tão glorificada, né, pelas esquerdas, ela custa o dobro daquilo que paga para o trabalhador. Ou seja, era mais fácil a gente pagar o dobro do que cada trabalhador pediu na justiça sem ter justiça trabalhista do que a gente manter a estrutura na babesca que a gente mantém hoje de juízes recebendo super salários. Então, sem uma reforma estrutural do nosso orçamento público, a gente não vai conseguir investir em nada. Em segundos ainda. Isso, pode gastar depois. Tem 20 segundos, você tem 3 para réplica. Veja, o deputado, ele não respondeu concretamente como ele faria para reduzir essa dependência tecnológica e a gente deixar de ter um déficit de 20 bilhões na saúde como teve em 2023. Mais uma vez, o deputado não lembra dos projetos de lei que ele apresenta. Ele apresentou um projeto de lei que é até bom sobre a lei de patentes, para fazer a modificação na lei de patentes de 96 do governo FHC, e na justificativa do projeto está dito que o principal problema do valor alto do preço dos remédios no Brasil é a legislação de patentes atuais que privilegiam os grandes laboratórios estrangeiros que saem estendendo de maneira sem limites as
patentes, impedindo, por exemplo, que se transforme em medicamento genérico. O deputado esqueceu do projeto de lei, ele não lembra, provavelmente a equipe dele apresentou e ele nem leu. Então, deputado, eu vou dar algumas sugestões para você. Primeiro, a gente precisa mudar a lei de patentes do governo FHC, proibindo, por exemplo, patenteamento de micro-organismos, proibindo a prática de evergreen, que na verdade é patentes perene. Você faz alguma pequena modificação, o medicamento é o mesmo, o composto é o mesmo, mas você estende a patente por mais de 20 anos. Hoje no Brasil, 85% das patentes registradas no INPI são de estrangeiros, né? Então a desnacionalização completa da produção de patentes no Brasil. Isso passa também por reverter a abertura comercial iniciada no governo Collor, continuada no governo FHC. A Fiocruz lançou uma publicação, Saúde é Desenvolvimento, o Maxwell está subindo agora para as minhas redes, que mostra que o Brasil foi o país que mais abriu a sua indústria farmacêutica, olha, o seu mercado farmacêutico no mundo nos últimos 20 anos. A tendência global é proteger a indústria local e garantir o crescimento dessa indústria a partir da demanda interna. O Brasil está na contramão do mundo, abrindo esse mercado. A partir disso, o investimento permanente e constante e acesso a crédito para potencializar as possibilidades que a gente já tem. Então, por exemplo, se o SUS compra 40% dos fármacos no Brasil, tudo que for patente vencida, vamos produzir internamente e comprar pelo SUS e garantir também que a gente faça o licenciamento compulsório, que é o que se chama popularmente de quebra de patentes. Olá, Então, por sua exemplo, vez agora, Jones. Mais uma rodada de perguntas, você para Kim e depois Kim para você. perfeito. Vamos falar de corrupção, né? O deputado federal, Kim Kataguiri, ele, quando era pré-candidato, ele acusou o Ricardo Nunes de ter entregado a cidade para o crime organizado, de ter relações escusas com o PCC, falou que o aumento descomunal de obras emergenciais, sem licitação e por aí vai, era indícios claros de corrupção. Na entrevista para o My News, na sabatina do My News, ele falou isso abertamente. Pra vocês terem uma ideia, pega aqui até os dados para citar certinho, o Ricardo Nunes gasta mais com obras sem licitações do que todos os últimos 4 prefeitos de São Paulo juntos. Mais de 300% de aumento de obras sem licitação. Isso comparado com os 4 últimos prefeitos. Se você comparar só com Bruno Covas, é mais de 8.000% de aumento de obras sem licitação. O Tribunal de Contas do município afirmou que tem fartos indícios de corrupção, inclusive fatiando obras para deixá-las mais caras, né? E contratar os amigos, que são basicamente 12, 14 empresas que fazem essas obras sem licitação. E dos 80 milhões gastos com algumas obras emergenciais que o TCM fez a vistoria, se percebeu que, no mínimo, metade, 40 milhões, são de obras inúteis. Aliado a isso, o Ricardo Nunes não gastou o mínimo constitucional da educação. Toda a prefeitura é obrigada a gastar 25%, né, da sua receita com educação. O Ricardo Nunes está com a representação, que foi feita por vereadores de oposição, em que ele deixou de gastar 1,7 bilhões em educação. E em 2021 e 2022, o Ricardo Nunes, para tentar cumprir o mínimo constitucional da saúde, ele gastou 30% do orçamento, aliás, disse que gastou, né, fez o empenho, mas não liquidou, 30% do orçamento em dezembro, para tentar fazer uma maquiagem contábil. Então a gente está falando de um candidato a prefeito que é recordista em obras sem licitação, que tem envolvimento com empresas que ali, com o PCC, né, da Transwolf, da Upbus, que é recorde de obras mal cheirosas, de mau uso do dinheiro público, que não cumpre o piso constitucional da educação e que deixa para fazer o empenho de 30% do orçamento no último mês do ano para tentar fugir do Tribunal de Contas. Kim Kataguiri, porque você está lambuzado, melado na corrupção. Fiquei com 30 segundos ali. Vamos lá. Não morro de amores pelo Ricardo Nunes, não tô subindo no palanque dele, não tô com praguinha dele, não tô fazendo campanha pra ele, o material. Agora, vou fazer voto útil nele, sim, contra Guilherme Boulos, que é um invasor de propriedade, um líder de organização criminosa, com sujeito que tem o apoio do PT que Vamos lá. Perceba a incoerência do deputado. Ele fala assim, eu estou fazendo um voto útil porque do outro lado tá Boulos, que é invasor de propriedade, e tem um PT que fez o maior escândalo de corrupção. Os dados mostram que o governo Ricardo Nunes, inclusive você falou isso na sabatina do My News, que tudo indica que o governo Ricardo Nunes é o mais corrupto da história de São Paulo. É fala sua. Então, qual é a coerência? Porque assim, é isso. Você quer derrotar o Guilherme Boulos? Apoia outra candidatura. Mas você está apoiando o candidato que você não só fez as denúncias, como você dizia que era o mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar se lambuzar em corrupção.
Você acabou de justificar estar apoiando um prefeito que cresceu quase 300% as obras sem licitação, que o Tribunal de Contas do município indica que tem superfaturamento, que obras desnecessárias, benefício de amigos do prefeito. Estava o tempo todo criticando o PT, porque na política de campeões nacionais ou na desoneração de folhas beneficiou os amigos do presidente Lula, da Dilma, não é isso? Fez muito isso com Orlando Silva. E tá apoiando um candidato que faz a mesma coisa. Ah, mas eu não subo no palanque, mas na praguinha dos meus vereadores não tem a foto dele. Você tá apoiando ele no primeiro turno. No segundo turno tem um debate ainda, que no segundo turno você vota no menos pior. O segundo turno é redução de danos. Mas no primeiro turno é afirmação de projeto. Você vota em alguém que você tem concordância, sabe? E aí, tu tá votando no candidato que é o mais corrupto da história de São Paulo. Que é o... Até agora, ainda não respondeu em relação aos seus 2 tweets de campo de concentração e de matar adversários políticos. E é você que tá lá incomodando o sistema, fazendo vídeo no YouTube e vivendo de doação no Apoia. Isso aí, pelo amor de Deus, né, Johnny Manuel? Você precisa ter um pouco de coerência. Jones. Não, vocês viram que ele partiu pro ad hominem, né? Partiu pra tá fazendo vídeo no YouTube, não sei o quê, não sei o quê. Veja aqui, se você fosse realmente coerente, se você tivesse realmente compromisso com o combate à corrupção, ou você não apoiava ninguém à prefeitura, ou você apoiava outro candidato, ou você saía do partido. Você acabou de justificar apoiar o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar votar num cara que destrói o gasto público em educação. Eu acabei de citar os dados. Você acabou de justificar apoiar o cara que fez o maior número de obras de licitação da história de São Paulo. Mais que o Haddad, mais que o Dória, mais que o Bruno Covas, mais que o Pita, mais que a Marta, mais que a Erundina. Qual é a moral que tu vai dizer? O MBL é contra a corrupção. O MBL defende a eficiência do gasto público. Tá achando ruim? O partido sai do partido, parceiro. Vai pra outro, é contra teus princípios, faz alguma coisa. Agora tá pagando de coitadinho, tá pagando de vítima pra justificar. O MBL está no colo do prefeito mais corrupto da história de São Paulo. E quem votar no MBL tá ajudando esse projeto corrupto a se manter. Repito a pergunta, assim, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu tô perguntando sobre o que você escreveu. Você me mataria pra fazer a sua revolução comunista? Você me mandaria pra um campo de concentração? Você faria isso, um trabalho? Você me mandaria pra um trabalho, né, pra um campo de trabalho forçado pra eu quebrar pedra nos últimos 30 anos ter defendido o liberalismo e destruído o nosso país? Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado ele tá desesperado. Ele percebeu que esse bloco sobre Ricardo Nunes foi muito ruim pra ele. Ele percebeu que ele saiu muito mal. Ele percebeu que não colou. Porque assim, o PT é corrupto. Ele tá repetindo isso pra ver se cola. Mas repito, foi o próprio Kim Kataguiri que falou no debate do My News que o Ricardo Nunes, ao que tudo indica, é o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Palavras dele, que eu estou repetindo aqui. E eu já trouxe os dados. Então, ele tá vendo que pegou mal e ele tá querendo ver se sai alguma coisa, se consegue tirar um cortezinho, se consegue tirar uma lacrada. Veja, eu me recuso a comentar tweet, assim, essas montagens que ele tá fazendo, esses negócios. Não, deputado, eu não quero te matar, não. Tanto que eu tô aqui debatendo com você para mostrar sua incapacidade de apresentar propostas concretas para transformar as condições de vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro de maneira geral, e sua incapacidade de manter a coerência. Porque você não conseguiu explicar como você tá apoiando o candidato mais corrupto da história de São Paulo, o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Aí você tá jogando pro PT. Mas tá, beleza. Eu sempre critiquei a corrupção do PT. Então eu tenho moral pra criticar a corrupção do PT e do Ricardo Nunes. Tu tá numa lógica meio que, eles roubaram, meu lado pode roubar também. Essa é a sua lógica. Na verdade, eu não. Quem quiser um debate sobre estratégia política revolucionária, sobre violência revolucionária, eu recomendo muito o meu livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, em que tá debatido a temática, tá subindo agora pros stories do meu Instagram. Recomendo também meu outro livro, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, em que eu debato os movimentos de luta antirracistas nos Estados Unidos. O Kim foi contra a gente assinar, né, a convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Ele acha que não é um problema, mas tá lá um livro meu sobre as Panteras Negras, inclusive eu faço um debate sobre isso. E tem outro livro meu, Pátria Socialista ou Morte. Ó, Morte no nome, que medo, hein? O marxismo latino-americano e caribenho, que a gente faz um debate sobre a estratégia das esquerdas na América Latina, inclusive da esquerda brasileira, pegando até os momentos da luta armada. Tá lá nos livros, só conferir, dá uma lida. Lê e faz uma crítica. Gente, foi um prazer estar aqui debatendo com vocês hoje. Quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Quero agradecer a Vilela, que propiciou essa oportunidade. Agradecer a todo mundo da equipe do Vilela que está aqui trabalhando. Pedir desculpas a Fabi pelo trabalho que eu dei a ela para organizar esse debate. Verdade. Sabe? A Fabi teve um trabalho gigantesco. Quero dizer que foi um prazer estar aqui dialogando com vocês, mostrando a incapacidade do deputado Kim Kataguiri de ter uma política coerente, de assumir um projeto para o Brasil. Foi até difícil debater vários temas, porque o Kim é tweet, é stalinismo. Aí você vai me matar, eu tô com medo.
então você vai me matar, sabe? Trazendo um negócio patético, ridículo. Ele, por exemplo, acabou de não responder a pergunta que eu fiz sobre crédito agrícola, sobre mecanização do campo, sobre autonomia, né, em biotecnologia, na produção de sementes, assim como não respondeu a pergunta sobre patentes e sobre autonomia tecnológica e produtiva na área da saúde, sobre como usar o SUS para turbinar o emprego público e privado na área da saúde. A gente poderia gerar 25 milhões de empregos a partir de uma política de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Várias coisas importantes, infelizmente, não foram debatidas, porque o deputado ele gosta de lacrar, ele gosta de fazer factoide. Eu achei até estranho que ele não trouxe debate sobre a União Soviética, que ele não trouxe debate sobre Venezuela, sobre Coreia do Norte. Acho que ele ficou com medo de levar uma invertida, quis fazer um debate sobre violência revolucionária, o que eu acho engraçado, porque o deputado ficava postando foto armado com os irmãos do Bolsonaro, ficava postando foto armado dizendo que estava esperando MST, ficava fazendo gracinha quando Marielle foi assassinada e por aí vai. Então o deputado se criou fazendo graça, fazendo troça. Ele e aquele tarado de Kiev, por exemplo, tem foto armado junto com o Eduardo Bolsonaro. Tava postando foto armado por quê? Então é um sujeito que já defendeu tudo que não presta, que você imaginar, que ficava andando com a família Bolsonaro postando fotinho armado. Tu nunca vi foto armado minha, não. Nunca vi eu andando com arma por aí postando foto dizendo que vou atirar nos outros. Percebe? Essa não é minha praia. Eu sou um militante político que faço debate, que estou organizado no PCBR, um partido, uma organização política que se propõe a organizar a classe trabalhadora e a juventude para suas lutas fundamentais em defesa, sim, deputada, de uma revolução brasileira que vai ser radical. Ela vai ser radical porque ela vai garantir a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Ela vai ser radical porque vai garantir a soberania tecnológica e produtiva do Brasil. Ela vai ser radical porque vai fazer finalmente a reforma agrária e vai erradicar para sempre a fome nesse país. Ela vai ser radical porque vai fazer a reforma urbana e vai garantir o direito à moradia para todos os brasileiros e brasileiras. Vai ser radical porque vai combater a fome, vai combater o endividamento das famílias. 70 milhões de pessoas no Brasil com nome sujo, endividada. Ela vai ser radical porque vai reduzir o custo de vida, porque vai acabar com isso do brasileiro pagar uma das maiores tarifas do mundo no cartão de crédito, uma das maiores tarifas do mundo na gasolina, que infelizmente não deu pra gente falar sobre Petrobras, uma das maiores tarifas do mundo na conta de água. O Brasil é um país de capitalismo dependente, dominado por uma classe dominante interna, que fica jogando o jogo político eleitoral, aí uma hora tá com um sujeito mais à direita, outra hora tá com sujeitos mais à esquerda, mas pode reparar, sua vida, no fundamental, nada muda. Por quê? Porque os chamados políticos, esses partidos, eles não têm princípio, eles não têm ideia, eles não têm projeto. A gente viu aqui que o deputado Kim Kataguiri está lambuzado na corrupção, está no colo do Ricardo Nunes e justificou estar junto com o prefeito mais corrupto da história de São Paulo, que faz um dos piores usos do recurso público do Brasil e da história de São Paulo. E ele justifica com a maior cara de pau. Então acho que ficou muito claro a incapacidade do deputado de realmente sustentar um projeto, de enfrentar alguém do seu tamanho. Ele agora tá triste porque ele achou que seria o debate igual do Álvaro Borba e Mamãe Falei, mas ele tá saindo daqui triste, meio decepcionado, porque a base do MBL já tá rachando, tá voltando o Pablo Marçal, que eles não estão conseguindo segurar, ainda não ganhou no debate. Então, porra, deputado, é um dia realmente muito triste para você. Mas agradecer, Vilela, dizer que estou à disposição, dizer que gostaria agora, já que eu já massacrei o Kim Kataguiri, gostaria agora de fazer isso com Nicolas Ferreira, organize o próximo debate. De resto, dizer para vocês que sigam as redes sociais do PCBR e sigam o jornal O Futuro, que é o nosso jornal político para todo o Brasil, o principal meio de comunicação do partido, e sigam minhas redes sociais, tá lá, Jones Manuel, tudo no YouTube, Twitter, mas não, ó, Facebook, Instagram e por aí vai. É isso, mandar um beijo para todo mundo que acompanhou, para toda a militância do PCBR que acompanhou, um beijo para minha mãe e um beijo para os meus sobrinhos e a minha esposa. Amo vocês.